Irmãos, a paz do Senhor, amém? E é com alegria que estamos juntos, felizes. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, não é? Bem, o ano começou domingo próximo agora, será a nossa primeira escola dominical do ano e estamos juntos nesta revista que é muito importante, mas muito importante para podermos compreender tudo aquilo que Deus quer ao meu coração e ao seu coração. Conhecer a história da igreja, irmãos, é conhecer literalmente a história da atuação do Espírito Santo de Deus, né? O Senhor Jesus, ele, ao ir aos céus, ao retornar ao Pai, ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador, que vai guiar, proteger, acompanhar, instruir, lembrar. E, obviamente, o Espírito Santo está conosco, e que bom, né? Porque a vida da igreja é um milagre produzido por Deus. Nós somos um milagre da parte de Deus. E o estudo número 8, que é o estudo dedicado para este domingo, ele é um estudo extremamente essencial, porque é da compreensão do estudo número 8 e do estudo número 9, amados irmãos. É o estudo 8 e o estudo 9. O estudo 9 ele começa na página 85 e é da compreensão do estudo 8 até o estudo 9 que nós conseguiremos discernir os motivos pelos quais Deus teve que balançar sua igreja e produzir aquilo que nós chamamos de a reforma protestante, né? E a igreja vinha de forma tão boa, tão maravilhosa, tão inigualavelmente única, né? Nós éramos perseguidos, éramos arrastados aos tribunais, entregue aos leões, sofríamos, mas em todo este contexto terrível pelo qual passamos, a mão de Deus nos conduzia com amor, com graça, com misericórdia, com benignidade. E aí, de repente, como está aqui no texto, né, da revista, na página 74, de repente o inesperado. De repente algo muito estranho ocorre no nosso meio. Quem nos maltratava resolveu nos abraçar. Quem se dizia nosso inimigo resolveu fazer as pazes. Quem nos perseguia resolveu agora, de forma estranha e terrível, simplesmente dizer não, vivam em paz. E isso provocou consequências que nós sentimos até hoje. Fatos históricos importantes nós vamos estudar, vamos discernir, vamos compreender, e é fundamental, meu amado irmão, que você tenha assistido o vídeo que lhe enviei ontem, tá certo? O vídeo que lhe enviei ontem. Eu peço perdão por ter lhe enviado o vídeo na quinta-feira, tão em cima da aula, mas deu para ver quinta, sexta, sábado dá para ver aquele vídeo de 2 a 3 vezes, né? E domingo a aula. Como a maioria das nossas igrejas tem um dia específico na semana para essa aula, então ainda terão mais tempo de trabalhar com o assunto.
Então, algumas dão a escola bíblica dominical na quarta-feira à noite, outras quinta-feira, outras terça-feira, algumas na segunda, então ainda tem um largo prazo para trabalhar. E aqueles que, como na sede, a escola dominical é realmente no domingo, ficaram com um prazo um pouquinho menor, mas nada que retire a qualidade e a compreensão da sua aula. A qualidade e a compreensão de sua aula. Muito bem. E esses fatos que agora vamos trabalhar, eles são fatos importantíssimos para a compreensão do que houve no Evangelho. Porque nós que fomos até o século IV, primeiro século, segundo século, terceiro século, até o ano 300, porque nós fomos tão bem, mas tão bem mesmo, e de repente começamos a nos perder. O que Constantino tem a ver com tudo isso? Tudo bem? Então vamos juntos. Veja que eu peguei a lição e eu dividi a lição em 3 grandes partes. A primeira parte se refere a esse fenômeno histórico chamado Constantino. A segunda parte da lição, que realmente começa aí na página 75, eu fiz questão de trabalhar 2 posições no tocante a Constantino. A segunda parte da lição está exatamente na página 78, quando a gente colocou o título no ponto 5, será que pode piorar? Trabalhando aqui com as questões do início das heresias dentro da igreja, e ao final ainda tem um terceiro grande ponto, um ponto muito pesado, muito difícil, mas importante, que é exatamente a questão do início dos santos, né, da loucura dos santos dentro da igreja, que eu fiz questão de colocar aqui a partir da página 81 no final, com o seguinte título: mas os problemas param por aqui ou não? Né? Os problemas param por aqui ou não? Então vejam que nossa lição ela tem 3 fatos a serem considerados pelos amados irmãos. 3 grandes pontos a serem tratados pelos amados irmãos. O primeiro ponto, e mais importante, historicamente mais relevante, é a questão de Constantino. É esse fenômeno histórico chamado Constantino. Vamos juntos, vamos com muita calma. Os irmãos, creio que assistiram já o vídeo uma vez. Eu peço que assistam 2, 3, 4, 5, até enjoarem. Assistam esse vídeo sobre Constantino. E eu peço que os irmãos, por gentileza, mas por gentileza mesmo, na próxima lição, retratem, obviamente, retomem a lição a partir das perseguições, dizendo, como nós já estudamos, as perseguições solidificam a igreja, as perseguições fazem o povo de Deus se tornar cada vez mais forte, e é aquilo que Tertuliano falava: o sangue dos mártires é semente, ou seja, à medida que vão nos matando, tentando nos esmagar, mais crentes surgem. E é lógico, Jesus já tinha asseverado isso, não só no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, mas principalmente no Apocalipse, né? Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E ele nos tinha asseverado sobre a grandiosidade que seria, a monstruosidade que seria cada uma das perseguições. E o último imperador a nos perseguir
um homem com o nome de Diocleciano. Esse homem simplesmente foi, os historiadores, eles ficam em dúvida se Nero foi pior do que Diocleciano, né? Se Nero foi muito mais pesado do que Diocleciano. A ferocidade como Diocleciano partiu para cima da gente, né? Tentando esmagar de forma terrível e de forma completa os cristãos, a quem ele culpava por ser um dos problemas do Império Romano, que nessa época começava a cair e etc. Foi tão grande que, meu Deus do céu, se não foi a pior época de perseguição da igreja, foi incomparavelmente uma das piores, né? Uma das piores. E aí o que acontece? Sobe ao trono Constantino. Como é que Constantino chegou ao trono? Como Constantino chegou ao trono? Bem, daí o vídeo, né? Um vídeo para nos ajudar, fazer, entender, compreender, discernir esse momento histórico muito importante. Roma vivia numa tetrarquia, ou seja, o Império Romano foi dividido entre 4, né? Cada um cuidava exatamente de uma parte, e o pai de Constantino cuidava ali da parte um tanto mais norte, né? Envolvendo a Gália, a Bretanha e etc. Europa ali na parte um pouco mais acima. E dali Constantino começa a fazer uma carreira brilhante, uma carreira militar brilhante, até vencer Maxencius, alguns chamam de Magêncio, né? Maxencius, ali na épica luta, a épica batalha do Nível, né? Do rio Nível, a ponte do rio Nível. Bem, e quando Constantino ele se torna com certeza o grande imperador romano, ele solta o Edito de Milão do ano 313. Com esse edito, irmãos, o que acontece? Ele prevê a viabilidade, a possibilidade de simplesmente se ter no Império Romano a liberdade de religião. A liberdade de religião, né? Veja que interessante. A liberdade de religião. Constantino, então, ele com isso, ele consegue trazer para bem perto de si os cristãos. Primeiro, na época luta contra Maxencius, né, ou Magêncios, ali para poder entrar em Roma e dominar Roma e etc. Ele, segundo os historiadores, como os irmãos viram no vídeo, ele tem um astro celeste que cai e aquilo é visto como um sinal. Nesta época acompanhava Constantino um dos pais da igreja, um homem chamado Lactâncio. E Lactâncio, ele, segundo a história, ele continuamente estava falando a Constantino de Cristo, do Evangelho, e esse sinal, o poder de influência de Lactâncio sobre Constantino fora tão grande que este sinal foi interpretado como
um sinal que viabilizaria a vitória de Constantino sobre Maxencio. E aí o que acontece? Bem, Constantino ele cria um signo cristão com as iniciais do nome de Cristo, coloca no seu exército e ele parte para a luta e ele tem a vitória contra Maxencio. E a primeira coisa que ele fez foi exatamente deliberar sobre a liberdade religiosa no Império Romano. Liberdade religiosa. A partir desse momento, o cristianismo tem uma vitória muito grande, né, que é não ser perseguido. A perseguição se encerra. Com muita calma, a gente vê historicamente que Constantino ele vai se aproximando do cristianismo, ele vai se amoldando ao cristianismo e tentando uma certa união entre o paganismo católico romano e o cristianismo. E aí, historicamente, você vê um segundo momento perante a igreja que foi exatamente favorecimentos absolutos de Constantino para com a igreja. Então, Constantino, ele, em primeiro lugar, pega o dia de domingo e ele declara feriado. Muita gente bate na gente por causa disso, principalmente os sabatistas, né? Os sabatistas dizem que nós somos tão pecaminosos, tão pecaminosos, tão pecaminosos, porque ao invés de guardar o sábado, guardamos o domingo, e quem em primeiro lugar estabeleceu o domingo como dia de culto foi Constantino. Bem, é uma pena que os sabatistas saibam tão pouco de história, né? Bem antes de Constantino dizer que domingo era feriado, para dedicação à vida religiosa, nós já tínhamos o domingo como nosso dia sagrado. Uma das marcas mais importantes que nos separaram do judaísmo foi exatamente isso. Para que os irmãos tenham uma ideia, como Jesus ressuscita ao domingo, como no domingo ele aparece aos discípulos, como o domingo é o dia glorioso da vitória de Cristo sobre a morte, né? Ele morre sexta e ele ressuscita domingo. Nós, para nos diferenciarmos dos judeus, antes de Constantino dizer o domingo ninguém trabalha, o domingo todo mundo se dedica ao mundo religioso, antes de Constantino dizer isso, os nossos irmãos em Cristo já se reuniam no domingo. O domingo já era o dia em que nós estávamos de manhã, antes do alvorecer do sol, simplesmente nos alegrando. Aí trabalhávamos o domingo inteiro e à noite voltávamos para a festa do amor, ou seja, para a Santa Ceia, né? Então, há escritos históricos do ano 60, 70, 90, 100, 150, 125, 135, portanto, muito antes do ano 313, com o Edito de Milão, né, de tolerância de qualquer outra religião no Império Romano que não só a pagã romana. Então, muito antes, o domingo já era o nosso dia de engrandecimento, louvor e adoração a Deus. Louvor e adoração a Deus. Agora, então, que não me venham com essa história de que foi Constantino que criou o domingo. Não, o domingo já era tradição nossa, muito, absolutamente muito nossa, de louvor e de adoração a Deus. É só ler história da igreja, você vê isso em todos os livros de história da igreja. Agora, Constantino pegou realmente o domingo e disse, ninguém trabalha domingo. Um dia de descanso. Um dia de descanso. E aí, obviamente, fica aquela pergunta, meu Deus, o que deu
nesse maluco desse imperador para fazer exatamente isso, né? O que deu na cabeça dele para que isso fosse feito? Meu irmão, minha irmã, escute, meu amado irmão, minha amada irmã. Alguns dizem, alguns que estudam a história de Constantino, dizem que ele fez isso porque literalmente domingo era um dia de adoração a Mitra, né, ao Deus Sol, né, e aí ele, como consequência do edito de tolerância para com as outras religiões, ele disse, eu não vou mais fazer separação nenhuma. Vai ter, obviamente, o direito ao domingo, ao descanso semanal, todo mundo de qualquer religião, para que adore a qualquer Deus que queira. E aí que trabalhem durante todos os outros dias e no dia de domingo que descansem para adorar o seu Deus. Olha, irmãos, vamos ser francos, vamos ser francos. A igreja já adorava Jesus ao domingo, em razão de domingo ter sido o dia da grande vitória do cristianismo e uma das formas que nós tínhamos de nos separar do judaísmo. Se de repente o domingo era também o dia de adoração de outros deuses, eu não quero saber, mas não me traz absoluto problema nenhum, porque tem muita gente esquizofrênica por causa disso. Meu Deus do céu, é de dar dor. Mas é o dia de adoração de um santo. Eu não adoro um santo. Meus irmãos, vocês sabiam que para todo dia do ano tem um santo protetor? Tem um santo protetor? Né? Então eu vou deixar de me alegrar em 5 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, foi quando Jesus me deu a honra de eu chegar na Terra, e estou tentando viver para a glória dele. Aí eu vou deixar de me alegrar no dia 5 de dezembro, porque 5 de dezembro é o dia de algum santo, que nem eu sei, nem fui atrás. Aí eu, não, que não pode comemorar aniversário, não, que não pode se alegrar, não, que é tudo pecaminoso, porque é dia de santo, eu estaria adorando o santo. Meu Deus do céu, o Senhor nos libertou de tudo isso. O Senhor nos libertou de datas, de sábados, de luas. O apóstolo Paulo fala isso, entendeu? E olha, só um pouquinho. Se é que aqui em Brasília está chovendo bastante, estava chovendo ali, a janela estava aberta. Se, meu amado irmão, olha, vamos ser francos, se eu tenho um dia para descanso, e se isso quem me deu foi um maluco do imperador chamado Constantino, se ele estava pensando nesse dia como adoração a Cristo, ou a Mitra, porque ele não se converte de cara ao cristianismo, ele só é batizado no final da vida dele. Eu não quero nem saber, o que eu tenho que ver é a mão de Deus aqui, concedendo para nós, filhos dele, bênção, né? Tem muita gente que faz um cavalo de guerra nisso, meu Deus do céu, mas que besteira, mas que bobagem, né? Outra coisa é a questão do nascimento de Cristo, a data do dia 25, outra hora a gente conversa sobre isso, mas é de dar dó. São mentes muito pequenas, meu Deus do céu. Agora vamos juntos. Olha que interessante. A grande questão é a seguinte, há um grande problema. Esse homem foi ou não crente? Esse homem realmente aceitou o cristianismo? Porque olha o que esse homem fez. Vamos juntos. Em primeiro lugar, esse homem deu para todos, absolutamente todos, um descanso semanal.
né? Louvado seja Deus por isso, tá? No fundo, fomos beneficiados porque pelo menos um dia temos para descanso. Agora, olhe que interessante. Segunda questão desse homem a se considerar é o seguinte: ele pega de forma muito inteligente, se aproximando da religião cristã, ele, para tratar igualmente, é essa a questão. O edito de 313 de Milão, de tolerância, fez agora com que ele tomasse uma segunda posição. Olha, os cristãos por muito tempo foram absolutamente subjugados por nós, e isso é uma injustiça. Quero corrigir uma injustiça histórica. Devolver aos cristãos as suas propriedades, devolver ao cristão os seus títulos, os seus trabalhos, já que muitos durante a perseguição foram absolutamente esmagados. E de uma forma extremamente direta e objetiva, tentando agradecer o apoio militar e logístico que teve por parte dos cristãos na guerra contra Maxensos, Constantino devolveu aquilo que já era nosso. Agora, de forma inesperada, esse homem faz o quê? De forma absolutamente inesperada, esse homem pega e simplesmente olha para os sacerdotes religiosos cristãos, no caso os bispos, presbíteros, pastores, e diz o seguinte: olha, vocês vão viver para a fé. E começa a pagar, dar um salário para que eles pudessem se dedicar absolutamente à fé, com recursos absolutamente próprios, e obviamente com recursos absolutamente próprios, e esse homem se aproxima cada vez mais do cristianismo. E simplesmente, ele, ao fazer isso, ao pagar bispos, ao pagar pastores, ao pagar, ele tenta trazer, obviamente, o cristianismo para dentro do Império Romano. Concedeu templos, sem nenhum problema. Tudo bem que quem era contrário às suas posições ele perseguia, né? Concedeu templos e concedeu benesses, concedeu primazias que nós nunca tínhamos tido na história, né? E aí, o grande problema por quê? Porque os passos foram dados de forma tão radical ao cristianismo que ele não, mas o seu sucessor, Juliano, tentou trazer de volta o paganismo, mas de forma muito estranha, e ele morreu em batalha. E aí Teodósio, o sucessor, ele simplesmente acaba tornando cristão todo o Império Romano, e passou a perseguir os pagãos. Então fechou os templos de religião que não fosse cristã, e aí simplesmente o cristianismo, do dia para a noite, ele passou a ser a maior religião no império existente naquela época,
o império existente naquela época. Agora raciocine comigo, por gentileza. Pense comigo. E Constantino foi o quê? Constantino foi um ímpio, um malandro, safado, que utilizou a igreja para os seus propósitos absolutamente políticos. Ou Constantino, ele que começa pensando politicamente, estrategicamente, ele vai dando passos ao cristianismo cada vez mais sérios e sinceros, e à medida que vai se aproximando, entendendo o que é o cristianismo, vai realmente se convertendo, a ponto de, no final da sua vida, simplesmente realmente crer no Evangelho. Crer no Evangelho, né? Os historiadores, como está no vídeo, dizem que, como forma de penitência de todos os seus pecados, ele passa o resto da vida, porque ele comete erros históricos graves. Mas eu te pergunto, qual o imperador romano que nunca cometeu erros históricos graves? Erros históricos graves. Então, veja comigo, por gentileza, que historiadores dizem que no final da vida dele, ele simplesmente ele passa a vida construindo catedrais, igrejas, divulgando o evangelho, patrocinando a transculturação, ou seja, escritas da Bíblia Sagrada em outras línguas. Irmãos, eu paro e penso numa coisa. Será que alguém que é absolutamente ímpio faria isso? Será que faria isso? É por isso que a grande parte da igreja, né, eu inclusive coloquei lado a lado aqui na revista, na página 75 e na página 76, os dois autores que são os autores básicos que estamos trabalhando nessa revista. O professor Carlins e o professor Bruce Shirley, né? O professor Carlins, que é o que eu mais uso, né? Carlins, ele é da primeira tese. Tanto é que eu botei de preto aqui exatamente tudo isso. Ele é da primeira tese. Ele está aqui, amados irmãos, trabalhando com a igreja de que realmente a coisa foi absolutamente terrível, né? Absolutamente terrível, e dessa união nós tivemos extremos prejuízos, e Constantino literalmente nunca aceitou o Senhor Jesus. Ele é um político absolutamente habilidoso que se utiliza da igreja para os seus fins. Agora, há uma segunda posição que é do lado contrário, do outro livro que estou usando desde o início, do professor Bruce Shirley. E ele diz assim, olha, se nós pararmos e pensarmos, tudo bem que no início com certeza, Constantino ele foi uma figura absolutamente esperta. Ele, como não tinha como vencer Maxensus, ele se utiliza dos cristãos e da fé cristã e traz para o seu lado cristão para lutar a guerra ali em Roma e vencer, né? Ali sobre o rio Nível, a ponte do rio Nível, e vencer. Agora, o que eu paro e penso é exatamente o seguinte, meus amados irmãos, será, pense comigo por gentileza, será que Constantino realmente ele realmente foi o cretino que aparentemente a história nos lega? Eu não estou dizendo das consequências. As consequências da união entre igreja e Estado são desastrosas.
Mas eu estou falando dessa figura chamada Constantino. Porque se você parar e pensar e raciocinar, fica muito difícil sustentar a ideia de que a conversão dele foi meramente política. Meramente política. Veja bem, ele não esconde suas convicções cristãs, ele fala para todo mundo que é cristão, e convenhamos, você falar que é cristão, na época de Constantino, o Senado ia querer te matar, porque o grande deus da guerra é Júpiter, né? Olha que interessante, Constantino, ele simplesmente educou seus filhos e filhas como cristãos. O bispo Eusébio o batizou no ano 337, conta-se que ele a partir daí quis usar sempre, praticamente todo dia, a sua capa batismal, trocando suas túnicas. E aí eu coloquei aqui em azul uma pergunta muito interessante, olha, na página 77. Uma pergunta fica para reflexão: será que Deus não é poderoso o suficiente para salvar grandes autoridades? Quer dizer, será que o nosso Deus, ele não salva políticos? Político é assim, extremamente maligno, que não pode ser alcançado por Deus, né? Será que a conversão de Constantino foi uma cilada maligna? Ou a igreja é que acabou se perdendo diante de tudo que Deus abriu perante ela? Será que de repente um homem como esse, ele não aceita Jesus? Ou será que fomos nós que, tendo Deus aberto tudo isso, porque para um imperador fazer o que ele fez, Deus tendo aberto tudo isso, a gente não soube entender e discernir os tempos, né? Não soube entender e discernir os tempos. Bem, eu tinha conversado sobre essa lição com o papai, antes do papai resolver descansar. Meu pai resolveu subir num telhado, caiu e agora está descansando. As últimas notícias são animadoras, ele quer por tudo sair do hospital, quer que a gente tire ele de lá de qualquer jeito. Nós, a igreja aqui no Gama, ele ainda só não entende que ele não consegue andar sozinho. Ele ainda está com os ossos da coluna todo colando. Mas ele vai voltar, pode ficar tranquilo, ele vai voltar. E ele disse: meu filho, eu vou pensar direitinho. No dia da lição, a gente conversa, a gente passa para tudo que é pastor, e eu vou dar uma posição final quanto a isso, eu vou pensar bem direitinho. Bem, vamos ter que esperar nosso pastor voltar. Agora, inelutavelmente, a igreja teve conquistas. Eu coloquei aqui na página 77. A igreja teve conquistas, mas ela teve problemas muito sérios. Por quê? Porque na medida em que Constantino ele simplesmente passa a praticamente tornar bispos e pastores das igrejas funcionários públicos, porque essa galera inteira agora está recebendo do Estado para divulgar a fé cristã. Ele passa a interferir nas questões religiosas. Tanto é que ele perseguiu muito Atanásio, né? Ele perseguiu muito Atanásio. Atanásio foi jogado por ele quase que lá, não, quase que não, ele foi literalmente 5 vezes
jogado lá no final do Império Romano, perto lá da Alemanha bem ao norte, bem ao norte. Atanásio sofreu bastante. Atanásio era bispo em Alexandria, né? E aí o que acontece? Constantino, ele simplesmente chama todos os bispos da igreja e nós temos o Concílio de Nicéia, né, para decidir sobre uma questão muito importante, sobre a natureza de Jesus Cristo. Como é que é? Estava tendo uma briga danada no nosso meio. Tinham uns que diziam que Cristo era meramente homem, outros que diziam que Cristo era só Deus, 100% Deus. Então, quem é Cristo? Como é que é Cristo? Cristo é gerado, Cristo foi eterno, Cristo foi criado. Um homem chamado Ário estava fazendo um carnaval, que meu Deus do céu. E aí Constantino simplesmente, por ordem própria, chama todos os bispos e discute com os bispos e dá a solução para o caso. Olha que problema sério. Então, infelizmente, o Império Romano passou a ter uma ingerência muito grande dentro da igreja. Esse foi o primeiro grande problema que tivemos e está aí na página 78. Ingerência terrível do Estado nas questões da igreja. Segundo grande problema que nós tivemos é que a igreja incha. Como assim? Na medida em que os demais, cuidado com isso, começam a ver que todas as benesses estão caminhando para o cristianismo, a galera inteira passou a dizer, não, agora eu quero ser cristão, eu quero ir para a igreja cristã, e aí nós passamos a ter agora cristãos nominais. Como assim cristãos nominais? Uma coisa era ser cristão na época da perseguição. Outra coisa agora é ser cristão com as benesses de Constantino. A igreja incha, a igreja se inflama, a igreja cresce de tal forma que, meu Deus do céu, só que não com conversão. Você tem um amontoado de malucos que agora se tornam cristãos por conveniência, porque quem é que não quer estar na igreja em que o rei está? Quem não quer fazer parte da congregação em que o imperador Constantino fazia? Esse foi o segundo problema. E aí, dentro da igreja entram muitas heresias. Dentro da igreja entra muita discórdia. Dentro da igreja entra muita briga. Dentro da igreja entra muita discussão. Dentro da igreja entra tudo menos o cristianismo. Agora, terceiro problema. De perseguidos passamos a ser perseguidores. Olha que loucura. Na medida em que Teodósio diz que o cristianismo é a única religião verdadeira, meu Deus do céu, passamos a destruir os templos dos gnósticos, os templos dos romanos, os templos pagãos, passamos a perseguir. E, meu Deus do céu, e agora um problema mais sério ainda. A igreja agora desfruta de bens materiais como nunca. Infelizmente a igreja agora tinha prata e ouro. E Jesus começa a se distanciar. Infelizmente a igreja passa a ter muita prata, muito ouro. Brigas internas pelo poder se estabelecem.
conflitos inimagináveis começam a surgir na história da igreja. A história da igreja é agora manchada por tudo isso. Por tudo isso. Você passa a ter dentro da igreja gente que simplesmente não era convertida. Você passa a ter dentro da igreja espertalhões, porque a igreja se tornou um grande negócio. Você passa a ter dentro da igreja gente comandando a igreja não porque queria comandar, sendo pastor, diácono, presbítero e bispo, mas porque era uma forma de vida. Você passa a ter dentro da igreja gente que não tem o que ensinar, então vem, não deu tempo de ser disciplinado e doutrinado, catequizado, e aí vem trazendo as doutrinas pagãs para dentro da igreja. Você tem a igreja absolutamente arrebentada. Arrebentada. Eu não estou dizendo que Constantino foi uma maldição. Preste atenção, eu não estou me posicionando sobre a controvérsia. Nós estamos aguardando a palavra do nosso pastor presidente. Não estou dizendo que Constantino foi realmente crente ou não foi. A discussão é muito grande. Mas o que eu estou dizendo é que uma outra igreja agora, após a influência de Constantino, uma outra igreja surge. Uma outra igreja surge. Porque de repente o inesperado acontece. Uma outra igreja surge. Veja que mesmo que a conversão de Constantino tenha sido verdadeira e seus intentos, suas finalidades tenham sido absolutamente verdadeiros, porque, convenhamos, ele fez o que imperador nenhum teria coragem de fazer. Tá? E vamos ser francos, vamos ser francos. E se a conversão de Constantino foi verdadeira, o diabo se aproveitou desse momento de forma muito estratégica. O diabo deixou de nos bater, nos perseguir, nos arrebentar, nos quebrar. O diabo passou a nos dar ouro, prata, vestes, dinheiro, templos, poder. E quando tudo isso se junta, o que há de pior na humanidade aparece, que é a ganância, que é a cobiça, que é a maldade, que é o instinto maligno pelo poder. É interessante, né? É interessante. Se você parar e pensar comigo, e voltar um pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, na lição anterior, na página 73, quando a perseguição estava no seu auge, a pancadaria estava comendo, lá na página 73, e eu coloquei exatamente assim, página 73. Primeiro parágrafo, sim, Deus amou, achou? Paulo exorta isso. Cristo tem. Aí vamos, por gentileza, para o terceiro parágrafo que diz assim, o quarto, perdão. Deus, para nosso bem, sempre nos quis junto em seu aprisco. Ele, como grande pastor de nossas almas, levanta auxiliares, pastores e bispos, para, usando-os, cuidar de seu rebanho. Ele é o grande pastor e bispo. Ele é nosso exemplo. Nele, todo pastor e trabalhador da vinha se apoia, espelha e procura imitar. Se
em nossos dias é por demais difícil tal mistério, e nos 3 primeiros séculos. Perseguição, morte, dor, flagelo por parte de Roma e dos seus judeus. Filosofia greco-romana, judaísmo, heresias, lutando para penetrar na igreja. Quem se habilita a cuidar do rebanho? Quem quer se dedicar à vinha? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Só o Espírito Santo para levantar após a morte dos apóstolos, diáconos, presbíteros, pastores e bispos. Né? Vede que época. Agora, na época de Constantino, com toda essa benesse, quem não quer a bocada? Quem não quer a bocada? Eu não estou aqui, por gentileza, já falei, falar pela milésima vez, eu não estou dizendo se Constantino foi ou não cristão. Eu não estou dizendo se a conversão dele foi ou não verdadeira. O que eu estou dizendo é que estrategicamente Satanás se utilizou desse momento histórico para nos arrebentar muito mais. Porque a antiga serpente, ao invés de continuar na tática, nos matar, derrubar, arrebentar, quebrar, nos trazer a cultura do terror e do pavor, a antiga serpente agora nos cobre de ouro, de prata, de vestes, de mantos, de templos, de dinheiro, de poder. Oh, irmãos, aqui é a igreja do Senhor. Infelizmente, como está aqui, antes do ponto número 5, que pergunta, será que pode piorar? A igreja do Senhor aqui. Ao contrário dos apóstolos, a igreja não podia mais dizer, não temos prata nem ouro, mas o que temos, este temos. Levanta e anda, em nome de Jesus, o Nazareno. Começou um segundo momento na igreja terrível, desastroso, pavoroso, que só faria com que a igreja voltasse ao seu estado coante, quando Lutero fixa as 95 teses do castelo de Wittenberg e a esperança se renova. A esperança se renova. Mas, pastor, será que, além disso, alguma coisa ainda pode trazer mais problemas? Será que é possível piorar? Oh, meu amado irmão, essa é a pergunta que fazemos no ponto 5. E nós veremos que sim, é possível piorar sim. E o ponto 6, o ponto número 6, veremos que, além de piorar, é possível acrescentar problemas ao que já piorou. Tá certo? Então veja, eu preciso que você vá com sua turma no próximo domingo até aqui. Pastor, meu Deus do céu, nós estamos dividindo mais uma lição em 2 partes. Assim ninguém aguenta assim, meus irmãos. O que eu preciso é que a igreja saiba. Eu conto com você com isso. Conto com você com isso. E esse momento histórico é fundamental. E aí você tem 2 possibilidades na sua igreja. Veja bem. Você só vai até a página 78, demonstrando o quanto a igreja caiu aqui. O quanto a igreja caiu aqui. Você não entra no ponto número 5, será que pode piorar? Isso aí vai ser em outra escola bíblica dominical. Estamos dividindo a lição número 8 em 2. Tenha calma. Agora, olha que interessante. É fundamental que ele compreenda esse fenômeno que foi Constantino. Daí você ter 2 opções, ou fazer o que eu fiz aqui com você, contar a história de Constantino, bota num slide, diz os principais fatos e etc. E depois conversa com os irmãos sobre essa
essa polêmica que existiu se Constantino realmente foi um grande problema ou se realmente Constantino foi uma grande conversão. E aí o problema foi a igreja que não soube entender esse momento e deixou Satanás levar. Ou então, se realmente Constantino enganou todo mundo, não tome posição. Se quiser, passe o filme que eu passei para você. Se quiser, coloque. Dá uma média de 40 e poucos minutos, não é verdade? E aí, depois de colocar o filme, você lê, então, a primeira posição, Constantino, um grande problema, tem gente que crê assim, e a segunda posição, Constantino, uma grande conversão. Mas o que você não pode deixar de falar, sem se pronunciar, se ele foi ou não um grande problema, ou se houve uma grande conversão, foi o fato de que o diabo se aproveitou desse momento histórico e levou a igreja a cair espiritualmente. Cair espiritualmente por quê? Por causa do que está aqui no ponto número 4, as consequências históricas da aproximação da igreja com o Estado. Primeiro, o Estado passou a ter ingerência dentro da igreja. Segundo, a igreja incha e se enche de gente que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a graça de Cristo, e esse tipo de gente chega ao poder. Esse foi o maior problema da igreja. Todo mundo querendo ser cristão, e estando lá dentro, gente que não tinha compromisso nenhum com Cristo, querendo e chegando ao poder. E o pior, na medida em que a igreja grande goza de grande e máxima prosperidade econômica financeira, surgem dentro dela todas as espécies de malignidade. Todas as espécies. E aí termine com a seguinte pergunta, mas será que pode piorar? Além disso, piorar? Aí você olha para o povo e diz, semana que vem a gente continua. Então, faça como você quiser. Quer colocar o filme? Coloque. Quer narrar o que está no filme por meio de slides explicando tudo e depois trabalhar com essa controvérsia, trabalhe. Mas eu preciso que você não passe daqui, porque esse fato histórico tem que ser compreendido dentro da tua igreja para que a igreja entenda como nasceu a igreja católico-romana. De onde vem a igreja católico-romana? Que foi exatamente esse momento em que a igreja se atrela com o Estado. E lá na frente nós vamos ver como é que o bispo de Roma, já que agora a briga pelo poder é o que interessava, aí nós vamos ver como o bispo de Roma toma a posse de tudo. E aí surge a igreja apostólica romana. E aí só a reforma protestante para colocar as coisas de novo no eixo, ok? Então, pare aqui, não passe daqui, tá bom? Pare aqui, não passe daqui, vá até esse ponto e que Deus te abençoe no próximo domingo. E aí, semana que vem, aí essa outra lição, essa é punk. E eu me comprometo com os irmãos que a próxima lição na quarta-feira eu gravo, para que os irmãos possam, por gentileza, trabalhar com profundidade da página 78 até a página 84, sem ser domingo que vem agora, o outro domingo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe profundamente nessa aula. Ela é fundamental para nós. Muito obrigado. Amém.